Boa noite, irmãos. Boa noite. Quem é mãe aqui, fala amém. Que marido, pai ou filho que fez um almoço para a mulher, fala amém. Meu Deus do céu, 2. Tio Edmilson, não fez comida para as mulheres não? Aleluia. Se eles não fizeram almoço, eles vão fazer a janta. Eles deixaram o melhor para o final. Eu sei que era surpresa, mas eu acabei estragando a surpresa. Então quando você chegar na sua casa, você vai ver a surpresa que Ele preparou para você. Quem recebe, fala amém, mulher. Ixi, meu Deus, a pastora falou amém. Aleluia. Irmãos, na semana passada nós falamos sobre, tem um grilo aí, nós falamos sobre, aleluia, nós falamos sobre a importância de você orar a Deus e permanecer confiante que Ele vai abrir a porta e vai nos abençoar. Eu queria dar uma continuidade sobre o que nós falamos na semana passada, a importância de você e eu continuar confiando em Deus. Nós vamos falar hoje sobre José. José, quem tem sonho aqui, fala amém. Aleluia. José, ele foi um homem que ele tinha grandes sonhos e Deus realizou grandes sinais através da sua vida. É uma lição para as nossas vidas. Um dia ele teve um sonho onde os feixes de trigo se curvavam diante dele, e ele, comendo com seus irmãos e com seu pai, ele narra esses sonhos que ele teve. E ele teve um sonho onde ele viu o sol, a lua, as estrelas se curvando diante dele. Isso gerou uma grande revolta dos seus irmãos, dizendo: quem é você para achar que nós vamos se curvar? Pode abaixar um pouquinho. Que nós vamos se curvar diante de você. E começou a acontecer várias coisas com José, que acredito que a maioria dos irmãos já conhece, mas nós vamos se aprofundar um pouquinho nisso. Está lá em Gênesis 37, verso 19. Diz assim: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, é agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não tiremos a vida. E acrescentou: não derrame sangue, jogue naquele poço no deserto, mas não toque nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Só até aí por enquanto. Irmãos, aqui nós vemos que os próprios irmãos de José queriam matar ele. E nesse momento, onde aconteceu um desastre, aparece um irmão chamado Rúben. E Rúben, ele tem uma ideia de não matar, mas vamos jogar ele no poço. E a própria Bíblia diz com a intenção dele voltar ao pai. Quando você tem algo que você quer muito em seu coração, muitas vezes acontecem mágoas, feridas. O que nós estamos vendo com José é os seus próprios irmãos querendo matar a vida dele. Mas nós temos um Deus, e Deus usou um homem chamado Rúben, o irmão de José, para livrar ele da morte. Tem momentos na sua vida que muitas pessoas vão querer matar você emocionalmente e até mesmo fisicamente. Tem momentos que nós somos abandonados, como José foi abandonado. Mas Deus, quando olha para mim e para você, Deus envia um Rubens. E não é o Binho, que pode ser também. Mas é aquela pessoa que vai ajudar, aquela pessoa que vai te consolar, aquela pessoa que vai te confortar. Enquanto todos os irmãos queriam simplesmente matar José, Rúben falou: não, vamos pôr ele no poço. Rúben não podia contra os seus irmãos, mas a ideia eu vou pôr no poço para que ele tenha a possibilidade de voltar para a casa do pai.
Deus sempre vai colocar um Rubem na minha vida, um Rubem na sua vida. Aquela pessoa que torce por você, aquela pessoa que acredita em você, aquela pessoa que te defende, que te protege, que te ama, mesmo quando todos ao seu redor querem te matar emocionalmente. Deus sempre envia alguém para te ajudar. Amém? E olha o que diz o verso 23. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal ele é nosso irmão, o nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram de José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. E aqui entra o segundo personagem, Judá. A ideia do seu outro irmão Rúben era deixar no poço, mas ele ia morrer de fome, e se ninguém viesse tirar ele de lá? Quando Deus olha para José e Deus fala: eu preciso agir. E a atitude de Deus agora é usar o outro irmão Judá, para falar: não vamos deixar ele no poço, que ele vai morrer, não vamos matar ele, vamos vender ele como escravo. Irmãos, agora nós estamos vendo um José que simplesmente teve um sonho que Deus deu para ele. Era um sonho que ele contou aos seus irmãos no meio de uma refeição, mas por causa desse sonho ele foi jogado num poço. Por causa desse sonho ele está sendo levado como escravo. Esse é o momento que a gente não consegue entender o agir de Deus e os planos de Deus, e por que Deus faz ou por que Deus não faz. Mas esse é o momento que muitas pessoas se revoltam contra Deus, porque o que Deus deu para José levou ele para o poço. O sonho levou ele para o poço. O que Deus deu para José, agora ele é um escravo. É isso que está acontecendo na vida deste homem. Olha o próximo versículo. Ao 39:3, deixa eu só achar aqui. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou o administrador dos seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Então a Bíblia fala que quando José foi levado à escravidão, Potifar olhou para José e viu algo diferente nele. Viu que Deus estava com ele, que José era um homem cheio de vigor, cheio de fé. Tudo que José fazia prosperava, dava certo. José começou a crescer. Mas é um José que saiu do poço e da prisão. Mas quando Potifar olhou para ele, não ouviu um José deprimido, com depressão, perguntando: Deus, por que minha vida está assim? Por que eu estou num poço? Por que eu estou escravo? Não. Potifar olhou para ele e viu algo nele. Só que é um homem que está de escravo. A Bíblia diz que Deus honrou a José. Potifar honrou a José. Por que Potifar honrou a José? Porque ele não se abateu quando ele não estava bem. Quando ele estava no poço, quando ele foi levado escravo, ele não se abateu. Potifar olhou para ele e colocou ele como administrador dos seus bens, da sua casa. Ou seja, qual que é o
o plano, o pensamento de José. Bom, eu tive um sonho, eu falei para os meus irmãos, eu acabei indo para o poço por causa disso, acabei indo a ser escravo, mas agora eu tenho um bom emprego, agora eu tenho uma posição, agora Deus me honrou, Deus me levantou, e agora eu estou como administrador de Potifar. É quando Deus pega e Deus levanta a gente. Fim. Acabou. Um filme, o final é isso. O final ele sempre acaba bem, sempre acaba feliz. É muito bom quando você quer tanto aquele emprego e você consegue. É muito bom quando você quer aquele casamento e você consegue, aquele relacionamento, aquela faculdade, aquela família, aqueles filhos, aquela igreja, aquele ministério, e tudo está indo bem agora. Está maravilha para a vida de José e acabou. Mas nós que conhecemos a história, nós sabemos que não acabou. A nossa vida é uma roda gigante. E a roda gigante, ela está lá em cima, mas depois ela desce. A nossa vida, ela é uma montanha russa, e o carrinho vai, na vida de José era isso. Ele começou a cair, mas depois ele subiu, ele está lá em cima, tudo está dando certo na vida dele, ele foi honrado. Mas depois da subida, vem a descida. A gente não espera, a gente não quer que coisas ruins aconteçam. A gente quer que coisas boas aconteçam. Mas não é isso que acontece na nossa realidade. E não foi isso que aconteceu com José. Olha o verso 7. Diz assim: e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele recusou e disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma na sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados, disse a ela. Ninguém dessa casa está acima de mim, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Então ela agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo, José. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José, Potifar, chegasse em casa. Então repartiu-lhe a história: aquele escravo hebreu José que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando eu gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e o lançou em que eram postos os prisioneiros do rei, e José ficou na prisão. Esse é aquele momento que está tudo bem. Agora eu encontrei meu ministério, agora eu encontrei minha igreja, agora eu encontrei meu trabalho, agora eu consegui financiar minha casa, eu consegui meu carro, eu consegui minha vida, está dando tudo bem. De repente o carro desce. Ele simplesmente, ele tinha um bom emprego e agora ele está na prisão. E o que me chama a atenção disso aqui é que é tudo injusto. Às vezes as coisas começam a dar errado na nossa vida e a gente quer achar culpados. Às vezes a gente acha que as coisas estão dando errado foi porque a gente plantou e agora a gente está colhendo. Mas o que nós aprendemos com José, ele não fez nada para estar na prisão, ele não fez nada para estar no poço. Tem momentos na sua vida que coisas ruins acontecem, e deixa eu falar uma coisa para você: você não fez nada para merecer isso. José não fez nada.
Olha a conduta deste homem diante daquela mulher. A Bíblia diz que ele fugia dela dia após dia. Ele era um homem de caráter, ele era um homem de integridade. Não foi que nem Davi, que foi consequência dos seus pecados. O que aconteceu com José de ir para a prisão foi injusto. E tem coisas na nossa vida que é injusto, que a gente não merece. Eu vou falar de novo, José não merecia a prisão, José não merecia o poço, mas é isso que ele está presenciando na sua vida. E quando você olha esse texto, olha 2 versículos que me chamou a atenção, é o 39:2. É só passar para frente, filho. Isso, bom, isso. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passaram a morar na casa do seu senhor egípcio. A Bíblia diz que Deus estava com José. Um homem que foi para o poço, um homem que foi escravo, e agora um homem que está na prisão. E o mesmo capítulo está dizendo que o Senhor estava com José. Você consegue entender que Deus está com você no poço? Você consegue entender que Deus está com você na prisão? Você consegue entender que Deus está com você sendo escravo? Que muitas vezes você não fez certas coisas para merecer, mas no mundo tereis aflições. Olha o próximo versículo. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. A Bíblia deixa claro, o Senhor estava com ele. Irmãos, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi preso, ficou na cadeia, foi açoitado. E a pergunta é, ele merecia isso? Não. Ele fez algo para merecer isso? Não. Mas ele ficou na prisão. A Bíblia diz que Jó, ele estava sofrendo, ele perdeu toda a sua família. E a pergunta é, Jó merecia isso? Não. Ele fez algo para merecer isso? Não. A Bíblia diz que Deus olha para Jó e diz que ele é um homem íntegro, justo e temente a Deus. José é um homem íntegro, justo e temente a Deus, mas que estava no poço, sendo escravo e agora na prisão. Jó era um homem justo, íntegro e temente a Deus, mas um homem que perdeu bens e família. Irmãos, quando nós olhamos para o próprio Jesus, ele não merecia a cruz, ele não merecia. Tem situações que você sofre na sua vida e o diabo quer acusar, é por causa do que você fez, são suas escolhas. Muitas vezes não, porque tudo que José fez foi falar o sonho que Deus mandou ele falar. E muitas vezes a gente, por obedecer a Deus, ouvir a Deus, é poço. E quando a gente vai num poço, a gente está lá dentro e pergunta, Deus, olha, depois que eu tomei minha decisão, olha onde eu estou. E é nesse momento que muitos começam a abandonar ao Senhor Jesus. E eu volto a dizer, a palavra do Senhor diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Irmãos, no mundo tereis aflições. Qual que é a aflição? Poço. Ele foi no poço. Tende bom ânimo, confia. E naquele poço, ele sai daquele poço, ele fala, pronto, agora os meus irmãos estão me tirando do poço, Deus está entrando com providência, os seus irmãos pegam, vende para ser escravo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quando ele chega para trabalhar para Potifar, Potifar vê ele com bom ânimo. E essa que é a diferença. Ele não se entrega no poço, ele não questiona, ele não murmura, ele não abandona, ele simplesmente tem de bom ânimo. E aquilo chama a atenção de Potifar, sem conhecer a história daquele homem.
E quando você lê Gênesis 37 a 42, você não vai ver ele murmurando, ele questionando. Tende bom ânimo. E ele teve bom ânimo. Como que eu sei disso? Que é o próximo, capítulo 40, verso 1. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia depois de certo tempo. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi levá-lo na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com semblante triste? Não sei se você entendeu. José está preso há muito tempo já. A Bíblia diz que José nota que aqueles 2 prisioneiros está triste, abatido. Mas quem era para estar triste e abatido era José, porque ele foi acusado de estupro sem ter feito nada, ele foi colocado no poço sem merecer, ele foi colocado como escravo sem merecer, e agora ele está na prisão sem merecer. Mas a Bíblia diz que José, na prisão, ele nota que hoje eles estão abatidos, porque José, dentro da prisão, ele continuou sua vida, ele continuou o seu ministério, ele continuou a sua confiança em Deus. Ele não foi abatido porque ele está na prisão, a ponto de notar que aqueles 2 homens naquele dia não estavam bem. E a pergunta é: quando vem a prisão para a sua vida, como que é o seu ministério? Como que é a sua vida espiritual? Como que é a sua convivência com a igreja? Como que é a sua família? Como que é o seu trabalho? José simplesmente falou: o que vocês têm hoje que vocês não estão bem? Fala para mim. José exerceu seu ministério na prisão. Irmãos, não adianta a gente querer só fazer as coisas de Deus quando as coisas estão tudo bem. Deus precisa usar a gente no poço, Deus precisa usar a gente na prisão. E é isso que José fez. José exerceu seu ministério como nunca, dentro de uma prisão. Ele se preocupou. Mas quem tem que se preocupar é José, porque olha o que ele está passando. Mas não, ele esqueceu dele, porque ele confia em Deus. Então ele simplesmente continua trabalhando, ele continua confiando em Deus. As circunstâncias não podem nos mudar, seja primavera ou inverno. Olha o verso 8. Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Deixa eu trabalhar para o meu Deus. Qual que era o chamado de José? Interpretar sonhos. Ele estava na prisão, ele não abandonou o seu ministério, o seu chamado, porque estava na prisão. Se ele está na prisão e Deus tem o controle de tudo, ele na prisão ele vai trabalhar. E ele fala: não é de Deus as interpretações, fala para mim o seu sonho. E quando a gente vai para o poço, como que a gente fica? E quando a gente vai para a prisão injustamente, como que a gente reage? José, não muda para ele, está no palácio ou está na prisão, não muda. E é isso que Deus quer de mim e de você. Olha o verso 9. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José: em meu sonho vi diante de mim uma videira, com 3 ramos, ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão, peguei as uvas e as espremi na taça do faraó, e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação, os 3 ramos são 3 dias.
Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Ei, quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó, retire-me dessa prisão. Irmãos, a Bíblia diz que José interpreta o sonho e acontece exatamente como ele falou. E não pense, José não é hipócrita. Não pense que ele simplesmente fala, eu vou ficar aqui na prisão mesmo, que se Deus quer isso aqui. Não. Ele falou, ei, você vai falar o seu sonho, quando você sair daqui, lembra-se de mim. Fale de mim para o faraó, porque eu preciso sair dessa prisão. Ninguém de nós quer ficar no poço, ninguém de nós quer ficar na prisão. E José falou para aquele homem, ei, me tira dessa prisão. E olha o que diz o verso 20. 3 dias depois, era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição, o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça de faraó. Então, exatamente como Deus mostrou para José, dentro de 3 dias faraó vai te chamar. A Bíblia diz que passado 3 dias, aquele copeiro e aquele padeiro sai da prisão. E qual que foram as últimas palavras de José? Não se esqueça de mim. Então imagina José simplesmente olhando e falando, é agora que Deus vai me restaurar, é agora que eu vou sair desse estado, porque Deus revelou esse sonho, eu falei para eles, agora ele vai falar para faraó, e eu vou sair dessa prisão. Sabe quando você pensa, eu fiz aquela entrevista de emprego, é agora. Eu casei, é agora. Eu consegui meu carro, eu consegui minha casa, a minha família foi no encontro, é agora. Eu consegui meu ministério, eu me encontrei, é agora. E aquela expectativa sobe, o carrinho que estava lá embaixo está cheio de expectativa, porque ele vai começar a subir. E José falou, me tira dessa prisão, lembre-se de mim, eu quero sair dessa prisão. E ele senta, aguardando o dia que o faraó ia chamar ele para tirá-lo da prisão. E olha o que diz o verso 23. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Sabe quando você senta só esperando e não acontece? Eu imagino um outro dia, José falando, bom, faraó é cheio dos compromissos, então eu vou guardar aqui, eu vou confiar, porque acho que é hoje que vão me chamar. Eu imagino José na prisão, cada passo que ele ouvia de guarda, ele pensando, é agora que Deus vai me tirar. E quando você está cheio de expectativa e desmorona, quando você pensa, agora vai, chegou a minha vez, o carrinho começa a descer de novo. E quando você queria subir, ele começa a descer. E quando a entrevista de emprego não deu certo, quando o carro bateu, quando pessoas que eram amigos, que você considerava, simplesmente virou as costas para você, quando você perdeu seu ministério, e quando você começou a perder coisas materiais, emocionais na sua vida, e você tinha uma grande expectativa que agora ia dar certo, que agora ia ir, mas dia após dia José continuou na prisão. E olha quanto tempo demorou. Capítulo 41, verso 1. Ao final de 2 anos, Faraó teve um sonho. Ou seja, 2 anos que José esperou no silêncio, sem entender. Por que Deus não me tira da prisão? Não dá para entender. Por que Deus permite que essas coisas aconteçam comigo? Eu não mereço.
Mas se você vê na Bíblia toda, isso não abate José. Ele não murmura, ele não questiona, ele não desanima, ele não abandona a sua fé. E é isso que nós precisamos ter. Irmãos, eu sempre falo, comparar a gente com o nosso Deus. É um pai que pega um filho de 10 meses, leva para o posto, segura o filho para um médico ou um enfermeiro dar uma injeção. O filho gritando, olha para o pai, ele não entende porque que o pai está segurando e não está protegendo. Ele não entende porque que o pai segura aquele bebê e aquela agulha fura aquele bebê. E ele olha para o pai, ele grita e fala: pai, está doendo, por que que o Senhor permite isso? Irmãos, comparar a gente com Deus, a gente é esse bebê de 10 meses, que a vacina está doendo, a injeção está doendo, e você não entende por que que ele está permitindo isso. Mas ele sabe o que ele faz. Eu lembro quando meu filho era bem pequenininho, que eu comecei a levar ele para a creche, e eu deixava ele, e ele começava a berrar e a chorar e vir com a mãozinha. Ele não entende que eu tinha que trabalhar, ele não entende que eu tenho que deixar ele, mas na cabeça dele: pai, por que que o Senhor está me deixando com esses estranhos o dia inteiro? Eu não quero, pai, porque o Senhor não me ama, o Senhor está me abandonando. Muitas vezes na nossa vida parece que Deus está fazendo isso, mas o nosso Pai sabe exatamente o que Ele precisa fazer. E Faraó teve um sonho que os magos não conseguiam interpretar. E olha o que diz o verso 8: pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Ele contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Então o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje eu me lembro das minhas faltas. Certa vez, ó Faraó, ficou irado com seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve uns sonhos, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho, e tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado da minha posição e o outro enforcado. E Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear, trocar de roupa, apresentou-se a Faraó. É aquele momento que Deus chega e fala: é agora. Depois de 2 anos, no estralar de dedo de Deus, Ele coloca um sonho em Faraó. Quando aquele jovem copeiro, ele diz: eu me lembro, porque era o momento que Deus fala: é agora. Você entende que tem momento na nossa vida que Deus fala: é agora. Tem momento que Deus fala, como eu falei semana passada, que Ele se levanta e Ele vai abrir a porta para te dar o que você precisa. De 2 anos que José ficou ali, chegou o momento que Deus falou: esse é o meu tempo, essa é minha hora, agora eu vou. Mas a questão é: e José? Para José receber o que Deus tem para a vida dele, ele tem que passar pelo poço, ele tem que passar pela prisão. Porque o nosso problema é que a gente só quer estar na casa de Potifar administrando, a gente só quer o palácio, a gente não quer o poço, a gente não quer a prisão, a gente não quer ser escravo. Mas a nossa vida, como no mundo teremos aflições, meu irmão, um mês você vai estar bem, outro mês você vai estar mal. Mas quando você está mal, você não pode pular do carrinho, você tem que continuar no carrinho, porque chega um momento que Deus vai levantar esse carrinho e vai trazer para cima, mas você precisa estar dentro dele.
Só que o nosso problema é que quando a gente não está bem, a gente está no poço, está na prisão, eu vou pegar esse carrinho, eu vou pular porque eu não aguento mais a minha vida, e você acaba fugindo dos propósitos de Deus para a sua vida. Ei, no mundo tereis aflições, continua no carrinho, não sai, porque o carrinho desce, mas ele sobe. Quando chega o tempo de Deus, ele começa a erguer. E se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Vamos próximo. 39. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram um caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Mas, irmãos, sabe qual é o nosso problema? É que quando as coisas boas começam a acontecer na nossa vida, como José, que começou a trabalhar no palácio para Potifar, que era um comandante do faraó, ele olhou para o palácio de Potifar e falou: é aqui que Deus me quer. Mas quando ele perdeu aquele emprego, ele foi para a prisão, ele não entendeu nada. E nosso problema é que a gente só vai conseguir entender lá na frente, porque Deus não queria que José trabalhasse na casa de Potifar. Deus queria que José fosse governador do Egito. Só que para isso ele tinha que ir para a prisão. Às vezes as coisas ruins acontecem na nossa vida, mas é porque Deus tem coisas maiores para entregar para mim e para você. Mas o problema é que a gente não pode sair de dentro do carrinho. E quando a gente lê essa história, parece que passou tão rápido. Mas olha o que a Bíblia diz no próximo versículo 37:2. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, etc. Olha o próximo. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ou seja, esses pequenos trechos da história de José: 13 anos de poço, de prisão, um pouco na casa de Potifar, porque o carrinho sobe e desce, mas 13 anos de escravo, de poço, de prisão, de casa de Potifar, até chegar a governador do Egito. Eu não sei quanto tempo você está nesse carrinho, mas o Senhor trouxe você aqui nessa noite para dizer para você: continua. Continua. No mundo tereis aflições, mas quando você ir para o poço, tem de bom ânimo. Confia em mim. Tem um vídeo que eu vou mostrar para os irmãos. Eu vou tentar narrar ele. Põe um vídeo para mim com áudio. Apaga as luzes para mim, por favor. Isso é uma blitz. Um jovem que ia entregar um almoço foi parado. E tem um homem ali lavando o seu carro. Tem um pai e um filho procurando comida. Tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor.
policial pede os seus documentos. comigo. Eu sei que estás comigo. O documento dele está atrasado. Não me deixes Ele fala que vai entregar o almoço naquela casa da frente. minhas lutas. Eu sei que vens O almoço está ali, eu vou entregar ali na frente. agravar. O policial fala que não tem jeito, que vai prender a sua moto. Ele se desespera. Que tu és minha O policial pega a moto dele, tá ser guinchado. O cara que tá lavando o carro não vê ele e joga um balde de água nele. Ele tá sem moto e agora ele foi todo molhado. O cara pede desculpa pra ele, fala que não viu. Ele pega o seu almoço e vai entregar naquela casa. A mulher vê ele todo molhado e não aceita o almoço dele. Ele está sem um carro, todo molhado, e agora vai ter que pagar pelo almoço que a mulher não quis. Sua moto está sendo guinchada. O pai vai lá pedir comida para aquele motoboy. Ele deixa seu filho, que está com fome. Aquele jovem vê um homem pedindo comida e sai de perto dele. Aquele pai se desespera porque precisa alimentar o filho. O motoboy liga para o seu patrão para informar tudo o que aconteceu. Ele está desesperado, sem moto, todo molhado. Ele não sabe o que fazer. Ele para e olha e vê que aquele pai estava pedindo comida para o filho. Ele vai lá, pega aquele almoço que ele vai ter que pagar e entrega ao pai e ao filho. Esse é um José. A mulher que não quis pagar ele está olhando, e o cara que molhou ele está olhando, e os policiais estão olhando para ele. A mulher sai, paga o almoço que ela não queria pagar, pede desculpa para ele. Ele recebe o dinheiro do almoço, e os policiais estão olhando a atitude daquele José. Os policiais chamam ele. Vem aqui, José. Toma sua moto. Ele pega a sua moto. A moto não está pegando. O pai que lhe deu comida vai lá e conserta a moto dele. Ele agradece. Aquele pai recebe mais comida do vizinho que nem queria pagar o motoqueiro. Atitude certa no meio do poço. Irmãos, nós precisamos entender que no estado que aquele homem estava, chegou um momento que os policiais estavam olhando ele, que a vizinha e o rapaz que molhou ele estavam olhando ele, mas a atitude dele, quando tudo está dando errado na vida dele, a atitude dele de pegar aquela comida e dar aquela comida àquele menino e àquele pai, a atitude dele de quando aquele homem molhou ele não ser agressivo com aquele homem, a atitude dele fez ele ficar dentro do carrinho e ele receber tudo de volta. Se você quer receber tudo o que Deus tem para a sua vida, no poço, na prisão e na escravidão, tem de bom ânimo. Seja fiel a Deus. Seja fiel ao Senhor.
Confia nele. As pessoas podem olhar para você e você olha o seu estado, olha o estado daquele homem. Mas a atitude dele no poço, na prisão, exaltou a vida dele. E Deus que tem coisas maravilhosas para mim, para você. Mas para a gente receber, a gente tem que confiar nele. Nós precisamos saber que ele está conosco. José ficou 13 anos numa luta, mas ele sabia que Deus estava com ele. E Deus trouxe você aqui nessa noite para falar: ei, eu sei onde você está, eu sei o que você está passando, mas eu estou com você. Senhor, mas eu quero sair da prisão. Calma, vamos trabalhar aqui onde você está. Porque no mundo você vai ter essas aflições, mas tem de bom ânimo. Me adore no poço, me adore na prisão. Quando as pessoas olhar para você, que as pessoas possam ver José, possam ver Jesus, possam ver Paulo. As pessoas olhar, possam ver Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. É isso que Jó gritou lá embaixo do poço. E eu não sei o estado que você está, mas Deus trouxe aqui você, e você precisa gritar: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele está comigo, e Ele não me deixa. Se coloque em pé nessa noite. Vamos declarar ao Senhor: eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele está comigo. No meio da sua dor, deixa sair uma adoração de dentro de você nessa noite.